Olá, graça e paz, família, auxílio ao Mestre. Tudo bem? Mais uma semana se passou e estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a palavra do nosso Deus nesse canal Auxílio ao Mestre, que tem sido uma bênção para a minha vida, para a vida de tantas outras pessoas. Um projeto que nasceu no coração de Deus, foi comunicado ao meu coração e recomunicado ao seu coração. E juntos estamos realizando uma obra para o nosso Deus. E somente a eternidade há de revelar o alcance, a abrangência e a relevância do trabalho que estamos realizando junto. Sem você, sem o seu apoio, sem a sua oração, me seria muito difícil dar continuidade a esse projeto. Mas glórias a Deus que eu tenho o auxílio do Espírito Santo e tenho também o seu apoio, a sua oração e, na medida do possível, até material, quando Deus lhe orienta a assim fazê-lo. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, o exílio de Davi. Meu amado, nessa lição de número 8 nós vamos aprender lições maravilhosas. O período em que Davi viveu no exílio, fugido, perseguido por Saul. As características do exílio de Davi. Nesse primeiro tópico, nós vamos destacar algumas características do que foi o exílio de Davi. Como se deu, onde se deu, em quais circunstâncias, ele ficou ali totalmente isolado, desamparado, ou Deus levantou pessoas para ajudá-lo naquele momento de aperto, naquele momento de dificuldade. Então, nós precisamos entender que todos nós enfrentamos o período de isolamento ou solidão, o exílio, o momento em que nós somos perseguidos, não somos compreendidos e estamos vivendo ali o período chamado a caverna de Adulão. É um período de dor, porém é um período de muito aprendizado com Deus. A caverna de Adulão. Davi recebeu a unção para ser o próximo rei de Israel. Era-lhe necessário passar pela caverna de Adulão, um lugar de lágrimas, dor, angústia e incertezas. A glória das vitórias contra o leão, o urso, Golias e outros mais ficaram no passado. A realidade agora era o desprezo, o medo, a escassez, o exílio e as muitas dificuldades. Davi estava enfrentando os piores momentos de sua vida. Porém, foi o período em que ele mais aprendeu a depender de Deus e não confiar em si mesmo. A caverna de Adulão, irmãos, ela foi o lugar, ou a faculdade, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado de Davi. Porque Davi, meu amado, ele recebeu a unção para ser o próximo rei de Israel. Vamos aqui conjecturar, fazer uma análise. Ele passou no vestibular, ele passou no Enem, ia dar início ao curso de medicina. Todavia, ele ainda não era médico, ou ainda ele não tinha concluído o curso. Ele recebeu a unção para ser rei, mas ainda não estava qualificado como rei. Ele teria que passar pela caverna de Adulão. A caverna de Adulão foi um dos projetos de Deus, os métodos que Deus usou para forjar o caráter de Davi, para ele se tornar o rei e o homem que Deus tinha programado, estabelecido para ele. A caverna de Adulão
ela é conhecida também como um lugar de lágrimas, de dor, angústias e incertezas. Talvez você esteja me ouvindo e falando, irmão Mauro, eu estou passando pela caverna de Adulão. E glórias a Deus que Davi é um exemplo, porque é possível enfrentar a caverna de Adulão e sair de lá aprovado por Deus. Destaco também que a glória das vitórias contra o leão, o urso, Golias e outros mais ficaram no passado. Então, meu amado, Deus já nos deu experiências maravilhosas com Ele. Creio que você já teve experiências maravilhosas do que Deus já realizou na sua vida. Mas o presente agora é um presente marcado pela dor, pela incerteza, pelo desprezo, pelo medo, a escassez, onde as coisas começam a faltar até mesmo na sua despensa. É o período do exílio, que você fica exilado, isolado, afastado, as pessoas se afastam, e é um período também de muitas dificuldades. Então, isso aí é a caverna de Adulão. Não é que Deus te abandonou, Deus está te conduzindo para um propósito maior. E destaco que Davi estava enfrentando, meu irmão, os piores momentos de sua vida. Agora, há que se fazer uma colocação que, paradoxalmente, foi o período em que ele mais aprendeu a depender de Deus e não confiar em si mesmo. Então, a caverna de Adulão, irmãos, ela veio mostrar para Davi que ele não era autossuficiente, ele passou dificuldade financeira, ele passou privações, escassez, ele passou por medo. Vai dizer que Davi não teve medo? Teve. Olha lá os salmos de Davi, a tristeza, a angústia, os momentos de incerteza que ele enfrentou. Então, naquele período, foi o período que ele mais aprendeu a depender de Deus e confiar no Senhor e não a confiar em si mesmo. Ele dependia da proteção de Deus, porque afinal o inimigo que estava contra ele querendo matá-lo era nada mais do que um rei com um poderoso exército que poderia lançar mão dele a qualquer momento e tirar-lhe a vida. Então ele teve que aprender a depender e a confiar em Deus. Os exilados da caverna de Adulão. O sofrimento quebra preconceitos, tabus e orgulho. As pessoas que padecem da mesma dor se aproximam umas das outras. Os 10 leprosos compartilhavam da mesma dor. Um compreendia a dor do outro, embora um deles fosse samaritano e os demais judeus. Há pessoas que passamos a valorizar e reconhecer em meio às dores. Davi foi consolado pela família e por pessoas até então desconhecidas, as quais se uniram a ele em virtude da dor que enfrentavam. Então nós vamos observar que a caverna de Adulão é também um lugar de fazer alianças com pessoas até então desconhecidas. Olha o propósito de Deus. Davi sendo perseguido por Saul. Eu penso que Davi fala, Deus envia um exército de pessoas para me ajudar, um exército de homens valentes, homens corajosos, homens cheios do teu espírito. Aí um dia aparece lá na caverna de Adulão os 400 homens, amargurados, endividados, não tinham dinheiro no bolso, com fome, passando dificuldade. Davi olha aquela situação e fala, Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho nem para mim, como é que eu vou fazer com esse povo? Meu querido, era Deus trabalhando na vida de Davi. Então observa aqui, quero fazer algumas colocações. Primeiro, o sofrimento ele quebra preconceitos, tabus e orgulho. É uma coisa interessante na caverna de Adulão, é que tabus, orgulhos e preconceitos são jogados por terra. Porque, observa, as pessoas que padecem da mesma dor e do mesmo sofrimento, elas acabam se identificando umas com as outras.
Os 10 leprosos, por exemplo, na que Jesus curou, eles caminhavam junto, compartilhavam da mesma dor. Um compreendia a dor do outro. Talvez um tinha um apelido de catinga, o outro tinha um apelido de fedor, o outro tô podre, tô morrendo. Cada um tinha um nome, entendeu? Pejorativo, talvez, colocado pela sociedade. Um conseguiu compreender o outro. E olha que coisa interessante. Ali não haviam judeus e samaritanos, ali eram leprosos. O preconceito religioso, o preconceito social, todos eles caem por terra quando nós nos deparamos com a dor, com o sofrimento. Então nós observamos que ali não havia mais os judeus se fazendo preconceito e separação do samaritano, porque estavam todos na mesma condição, todos podres, fedendo, morrendo e vivendo distante da sociedade. Há pessoas, irmãos, que nós passamos a valorizar e reconhecer em meio às dores. Eu não estou fazendo aqui apologia da dor. Nós estamos falando da caverna de Adulão, que é lugar de dor, lugar de sofrimento, mas também lugar de aprendizado e lugar de se estabelecer novas alianças e vínculos sociais. Porque ali na caverna de Adulão, Davi passou a conhecer e valorizar pessoas que até então lhe eram desconhecidas, porque ele foi consolado pela sua família. É fato que na dor, glórias a Deus, que nós temos a família para nos consolar, mas a dor também, os momentos de dificuldade revelam quem de fato são os nossos amigos. Muitos se afastam, mas não vai reclamar, murmurar, maldizer aqueles que se afastam. Valoriza aqueles que se aproximam de você. Os que se afastaram, eles se afastaram em virtude da própria natureza deles, ou da fé deles limitada, ou da falta de maturidade. Mas valoriza aqueles que se aproximam de você. Davi, ele teve o apoio da família, mas ele também, meu amado, ele teve o apoio de pessoas que até então eram desconhecidas. E estas pessoas se uniram a Davi em virtude da dor que eles também enfrentavam. Era o ferido e o machucado. Todos dois ali, aquele Davi e aquele povo na mesma situação. E a Bíblia fala que Davi se tornou chefe entre eles. Meu amado, nem sempre Deus vai atender a sua oração do jeito que você imagina. Mas com certeza, Ele nunca vai deixar de te ouvir. Talvez no pensamento de Davi, ele estava orando, pedindo a Deus para enviar um exército. E Deus enviou um exército de homens quebrados, falidos, amargurados, deprimidos e à beira do suicídio. Homens amargurados que estavam sofrendo dor e não tinham moradia. Foram morar com Davi lá na caverna de Adulão. Meu querido, a situação ficou mais difícil para Davi, para alimentar mais de 400 homens, fora as mulheres e crianças. Caverna de Adulão é lugar de aliança. O simbolismo da caverna de Adulão. A caverna de Adulão foi um lugar de preparo para Davi e treinamento para aqueles que um dia seriam conhecidos como os valentes de Davi. Estes homens foram usados por Deus para proteger Davi durante o período de perseguição. As muitas experiências que Davi tivera com Deus influenciou a fé de homens até então desacreditados. A caverna de Adulão simboliza lugar de aprendizado e ensinamento, onde o aluno que aprende compartilha o aprendizado com os demais. Qual o simbolismo da caverna de Adulão? Para mim, a caverna de Adulão ela tem vários simbolismos, mas o que eu mais posso destacar é que a caverna de Adulão foi um lugar de aprendizado e de ensinamento, porque foi o lugar onde Deus treinou
preparou Davi diante daquela situação. Aqueles 400 homens, desacreditados até pelo exército de Saul, desacreditados pelas sociedades, endividados, amargurados, abatidos. Posteriormente, você vai ver lá no livro de 2 Crônicas, que eles são chamados como os valentes de Davi, ou os heróis de Davi, os guerreiros de Davi. Foram justamente aqueles homens desacreditados. Então, Davi pediu a Deus ajuda, Deus enviou, mas não enviou homens preparados, mas eram homens que seriam moldados por Davi. Estes homens, irmãos, eles foram usados por Deus para proteger Davi durante o período de perseguição. Meu irmão, Davi, ele se tornou líder entre eles. Meu irmão, você querer se tornar líder de uma igreja próspera, uma igreja rica, uma igreja que tem toda a estrutura, um povo financeiramente abastado, meu irmão, isso aí é fácil. Isso aí, meu irmão, é fácil. Agora, vai liderar gente quebrada, gente falida, gente desacreditada, gente com depressão, gente com tendência suicida, gente desesperada, amargurada da vida. Foi o que caiu na mão de Davi. Deus colocou nas mãos de Davi um carvão. E Davi, na sabedoria de Deus, ele fez com que aqueles carvões se tornasse um diamante nas mãos de Deus, porque eles foram usados por Deus para proteger Davi. Eu destaco que as experiências que Davi teve ao matar o leão, matar o urso, matar o gigante, ele compartilhava com aqueles homens. Eu fico imaginando Davi sentado em roda com aqueles homens, talvez à noite, sem luz, sem WhatsApp, sem Facebook, sem rede social, sem televisão, sem nada para entreter ou para tirar a atenção deles. Davi contava as experiências que ele tinha com Deus. Ele fala, olha, eu estava cuidando numa noite parecida com essa aqui, eu lembro que veio um leão, eu pastoreando as ovelhas do meu pai, e o leão pegou uma das ovelhas. E aí, Davi, o que você fez? Você correu? Não corri não. Eu fui para cima do leão, um olhava para o outro com os olhos regalados. O quê? Eu fui para cima do leão, peguei a ovelha, tirei da boca do leão, o leão veio para cima de mim. E aí, Davi, o que você fez? Tu correu mais rápido que o leão. Eu falei, não, eu matei o leão. Eles olharam um para a cara do outro e falaram, o que? Eu matei o leão, porque o Espírito de Deus se apoderou de mim. Numa outra noite, parecida com essa que nós estamos aqui, veio também um urso. Aí usando, o quê? Veio um urso e pegou uma ovelha. E Deus, mais uma vez, o espírito de ousadia e intrepidez veio sobre mim. E eu tive uma coragem que não é humana, normal. E eu fui lá e tomei a ovelha. E o urso veio e eu matei também o urso. E como foi com Golias, Davi? Como é que você enfrentou aquele leão de quase 3 metros? Quando nós estávamos lá, nós estávamos vendo a situação, nós mesmo estávamos tudo com medo. Davi, irmãos, ele foi edificando a vida daqueles homens. Davi foi modelando a fé daqueles homens. Ele foi influenciando a vida daqueles homens. Então, destaco que a caverna de Adulão simboliza lugar de aprendizado, porque Davi estava aprendendo, mas também lugar de ensinamento. Ali na caverna, Davi, ele era aluno de Deus, mas também ele era um professor qualificado por Deus para ensinar, para influenciar as pessoas à sua volta. A caverna de Adulão é o lugar onde o aluno que aprende compartilha o aprendizado com os demais. Assim foi com Davi na caverna de Adulão. Meu irmão, há muitas pessoas para você influenciar através do seu testemunho, através da sua experiência. Deus não esqueceu de você. Você ainda vai influenciar toda uma geração, toda uma nação e uma sociedade em nome de Jesus. Texto bíblico. E estes foram os chefes poderosos que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino.
com todo o Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 10. Olha aí, meu amado, o comentarista dizendo que eram os poderosos de Davi. E algumas traduções falam os valentes de Davi. Outras traduções você vai encontrar os heróis de Davi. Eram os 400 falidos, depois veio para mais 200, juntou 600. Eram eles. Agora a Bíblia dá a eles o título de poderosos, porque Davi influenciou a fé desses homens, irmão. Eu tenho até uma mensagem aí que está no Facebook, que eu ministrei uma certa vez, que eu falo que esses homens foram tão influenciados pela fé de Davi, que teve um que foi tão doido, mas tão doido, movido pela fé, que quando Davi falou que matou um leão, que o leão foi para cima dele, o homem tomou uma fé tão grande que ele foi para cima do leão. Ele entrou dentro da caverna, sabendo que o leão estava ali, e matou o leão, meu querido. Esses homens fizeram coisas extraordinárias. Então, por quê? Eles aprenderam com Davi. Amém, querido? Meu querido, o mundo hoje, a sociedade pode dizer que você é um Zé Ninguém, que nada vai dar certo na sua vida, que você é um fracassado, que você é um sonhador. Mas o tempo há de revelar qual o adjetivo que melhor te define. Nós somos servos, nós somos valentes, nós somos ungidos, fortalecidos, guerreiros, capacitados, qualificados, ministros, labaredas de fogo nas mãos de Deus. Nós não somos qualquer um, não, meu querido. Nós temos um, que é o Senhor dos Exércitos, que nos chamou, que nos alistou, que está nos treinando, nos moldando, nos qualificando, nos capacitando para travarmos batalhas pela fé no nome do seu Filho Jesus Cristo. Glórias a Deus. Davi e o amor com os pais. Nós vamos observar nesse tópico a relação de Davi com os seus pais, ou seja, com a família. Meu amado, se nós não amamos a família, não honramos pai e mãe, há muitas pessoas que dizem servir a Deus, mas não honram o pai e não honram a mãe. Então, essa fé, ela precisa ser questionada, ela precisa ser avaliada se ela está dentro dos padrões de Deus. Nós vamos ver que Davi, em face do perigo, ele não preocupou apenas com a sua segurança pessoal, ele preocupou-se também com a segurança da família, com a segurança dos pais. Protegendo seus pais. A verdadeira fé não rouba do homem a capacidade de reagir e tomar decisões inteligentes. Há um perigo muito grande quando se espiritualiza o que é material, quando se vale de uma falsa fé, a qual torna o homem apático e insensível quanto à tomada de decisões. Davi, movido pela fé e pela prudência, tirou os pais da zona de perigo e os colocou em segurança na terra dos Moabitas. A fé genuína nos impulsiona à tomada de firmes decisões em face da crise e dos perigos. Meu querido, eu observo aqui Davi, ele protegendo seus pais. Jesus, ele diz que nós devemos ser mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. Há coisas, irmãos, que nós espiritualizamos que não são espirituais. São coisas, meu irmão, que são humanas, que está dentro da minha capacidade humana de resolver, de perceber, de discernir o perigo. Porque eu destaco aqui que a verdadeira fé, ela não rouba de mim e de você a capacidade de reagir e tomar decisões inteligentes. Davi, quando ele percebe que Saul queria tirar-lhe a vida, qual era a forma que Saul poderia atingir Davi?
se não podia fazê-lo de forma direta, ele faria de forma indireta, ele mataria os pais de Davi. Então não precisou, Deus protege lá o papai, protege a mamãe, coloca teus anjos lá. Amém, irmão, é uma oração válida. Agora tem uma coisa, irmão, tem coisa que você pode fazer. Você pode colocar uma câmera de segurança na sua casa, no seu apartamento. Você pode mudar o cadeado. Você pode mudar o sistema de segurança. Então, há coisas que nós podemos fazer, irmãos. Há coisas que nós podemos evitar. Nós temos que ser mansos como a pomba e prudentes como a serpente. Há um perigo da religiosidade, irmão, que é um perigo porque as pessoas espiritualizam o que é material. Isso acontece muito no nosso meio, Assembleia de Deus, irmão. Nós somos pentecostais, é só manto, é só glória, é só mistério. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. Mas Deus não vai fazer por você o que você pode fazer, não, irmão. Tem gente que se usa a fé como se fosse uma muleta, que eu falo aqui que não é uma verdadeira fé, é uma falsa fé, a qual torna o homem apático, aquela pessoa que não tem coragem de tomar decisão e insensível, irmão. Ele fica ali, eu não sei, sabe, está na mão de Deus, Deus vai fazer, assim, né? Aí você pega um ímpio que fuma maconha, cocaína, que é drogado, viciado, ele está todo armado e preparado até os dentes. E o crente está lá olhando, contando a vida, na hora de eleger. Elege o filho do cão, ora durante 4 anos abençoando o Brasil. O Brasil é de Jesus, marcha para Jesus, mas na hora de votar, vota no endemoniado. Vota num corrupto, vota em quem te dá um bujão de gás, e fica esses crentes que não têm personalidade, seguindo a direção de pastores gananciosos que estão manipulando o rebanho. Meu irmão, nem tudo é espiritual não, meu querido. Há coisas que eu tenho que decidir, eu tenho que fazer escolha, irmão. Davi, ele não ficou somente na oração, ele agiu. Ele tirou os pais dele da zona de perigo, tá bom, meu irmão? E ele fez isso movido pela fé. A fé, irmãos, ela não leva a gente a ficar parado igual poste, beco parado, zagueiro parado ali, não, meu irmão. A fé, ela nos leva, ela nos impulsiona a agir, a tomar decisões, a fazer escolhas. Davi pega os pais, tira dali e leva para a terra dos Moabitas. Irmão Mauro, mas era uma terra de pagãos, era uma terra onde o Deus da Bíblia não era adorado. Ele tirou os pais de lá de Israel, meu querido. Você esqueceu que Davi tinha sangue de Moabita? Ruth, a Moabita, ela era tataravó de Davi. Davi tinha laços sanguíneos com os Moabitas, porque a Ruth foi a sua tataravó, que foi a avó de Jessé, a bisavó, tataravó. Davi tinha laço sanguíneo. Então, destaca o seguinte, que a fé genuína nos impulsiona a tomada de firmes decisões em face da crise e dos perigos. Meu irmão, quando nós estamos vivendo crises e perigos, nós temos que tomar decisões inteligentes. Observa aquela viúva quando o credor bateu na porta. O marido morreu, deixou uma dívida tremenda para ela pagar, e ele falou, se a dívida não for paga, eu vou tomar os meninos. Aí, diante daquela situação, o que ela fez? Eu vou orar. Não, ela foi até o homem de Deus. Ela tomou uma decisão. Eu não vou ficar aqui esperando ver o pior acontecer, não, meu irmão. Então, nós temos que tomar decisões. Para de espiritualizar o que é material. Tem coisa que você pode fazer, meu irmão. Não é tudo, não é somente na oração. A oração é a mola propulsora que nos leva a tomar decisões importantes diante de crise e diante de perigos, meu querido. Texto bíblico: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hebreus capítulo 11, versos 30 e 31.
Observa aqui, olha o que o comentarista está dizendo, o escritor aos Hebreus. Ele fala, pela fé caíram os muros de Jericó. O povo só orou e o muro caiu. Não, o povo deu 13 voltas, com sol quente, com poeira, com fome, com calor, e o pessoal lá do muro de Jericó, seus doidos, fanático, vai caçar trabalho, bando de gente à toa. E eles fingindo de surdo, mas prosseguindo, 13 dias de marcha. 7 dias de marcha, 13 voltas. Meu irmão, os muros não caíram por acaso, não. Houve uma fé, mas houve também atitude. Eles obedeceram. Também o comentarista fala que pela fé, Raabe, a meretriz, ela não pereceu com os incrédulos, mas ele destaca lá na frente, não foi uma fé estática, foi uma fé com ação. Ela, diante daquela situação, ela acolheu os espias, colocando a vida dela em risco. E ela pediu, protege o meu pai, protege a minha mãe, guarda minhas irmãs, guarda meus irmãos. Então, meu irmão, ela acolheu. Então, a fé e a ação, irmãos, elas andam juntas. Não vem com essa conversa para boi dormir, que fala que não está na mão de Deus. Deus está no controle. Eu não preciso fazer nada. Não preciso estudar, não preciso me qualificar para o mercado. Deus vai abrir uma grande porta de emprego para mim. Tu vai ser diarista. Tu vai trabalhar no supermercado, ensacolando. Irmão, é que você está humilhando minha profissão. Não estou humilhando sua profissão, não, irmão. Deus quer alargar teus horizontes, meu querido. Agora tem coisas que não é Deus que vai fazer, não. É a nossa visão. É a nossa visão, tomada de decisões importantes, que vai fazer com que Deus venha agir ao nosso favor. A fé não nos torna preguiçosos espirituais. A fé nos torna mais produtivos, com uma visão mais ampla. A fé nos leva a agir e não ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Amém, meu amado? A recompensa bíblica para os filhos obedientes. Honrar pai e mãe é um mandamento e uma promessa, a qual não está limitada somente aos cristãos. O Japão figura entre os países mais ricos e civilizados do mundo. Lá, os filhos são ensinados a cuidar dos pais, que lhes propiciaram a qualidade de vida que desfrutam hoje. É dever dos pais ensinarem aos filhos a participação nos afazeres domésticos e na manutenção deste. Tão logo o filho seja remunerado, este deve ser estimulado a assumir responsabilidades com parte das despesas do lar. A recompensa bíblica para os filhos obedientes. Meu irmão, é o primeiro mandamento com promessa. Honra pai e mãe, para que tudo te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra. Esta é uma promessa, irmãos, que independe se a pessoa é cristão ou não. É uma promessa bíblica. Aquele que honra o pai, que honra a mãe, de todas as formas, tá bom, meu querido? Seja de forma moral, espiritual, material. Ele vai honrar o pai e a mãe. Eu destaco aqui, por exemplo, o Japão. O Japão não é tido como um país cristão, embora temos vários cristãos no Japão. Mas o Japão é uma cultura que eu acho fascinante. No Japão, eles valorizam a imagem do idoso e a imagem da criança. O idoso foi aquele que assegurou para eles a qualidade de vida que eles têm hoje. Porque após a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava totalmente destruído. Foram estas pessoas idosas que estão lá hoje que reconstruíram o Japão, meu querido. O Japão hoje, ele figura entre os países mais ricos, mais desenvolvidos do mundo, meu querido. Porque lá os filhos não pega velhos e joga no asilo lá, não, meu filho. Lá não tem negócio de estatuto de idoso, não. Faz parte da cultura, honrar o pai. Os filhos não têm o pai como parto, mas eles honram os pais na velhice, meu irmão. Isso aí é a cultura japonesa, tá bom, meu irmão? Então eu destaco outra coisa. É dever dos pais. Aí o problema é a questão de cultura e questão de ensinar.
É dever dos pais ensinarem aos filhos a participação nos afazeres domésticos, na manutenção da casa, meu irmão. Você tem que ensinar o seu filho a lavar a vasilha, lavar o tênis, passar um pano na casa, lavar o banheiro. Ah, não, é macho, meu menino pode fazer isso não. Quem disse que homem não lava banheiro, meu querido? Eu tive que aprender a lavar, cozinhar, mexer com máquina. Eu tive que aprender 1001 tarefas do lar após o AVC que minha esposa sofreu. E eu estou ensinando os meus filhos a cuidar, ajudar a passar, guardar roupa, estender roupa no varal. Você acha que eu vou crescer? Um está com 10 anos, outro está com 13. Viu os meninos marmanjos já crescendo cabelo no sovaco e não estão fazendo nada. Então, há pais que estão plantando o que vão colher depois, meu irmão. Você tem que ensinar. Outra coisa que eu destaco, tão logo o menino, o filho, o rapaz, a moça, ele começa a ser remunerado, ter o salário dele, os pais devem estimular esse filho a assumir responsabilidades com parte das despesas do lar. Ah, irmão Mauro, mas meu menino ganha um salário mínimo, coitadinho. Deixa para ele comprar o tablet dele, o smartphonezinho dele, a motinha que ele conseguiu comprar. Vai nessa filosofia, vai nessa ideologia de coitadinho do teu filho, que o coitadinho vai ser você amanhã. Porque se ele não te aprendeu a te honrar agora, depois que tu tiver velho, ele não vai te honrar também não. Então isso aí é ensinado. Meus filhos, eu já falei com eles, quando eles começarem a trabalhar, ter uma renda, meio salário mínimo, menor aprendiz, a conta de água vai para um. E o que tiver uma renda melhor, a conta de luz vai para ele. Porque ele tem que aprender o quê? Que aquele lar que ali ele mora tem despesas, tem manutenção. Eu falo com meus filhos, você está achando o quê, meu querido? Você vai ficar só na frente da televisão? Você não tem coragem de lavar o prato na casa que você mora? Você não tem coragem de estender a roupa no varal que onde você mora? É a sua roupa, meu querido. Tem que trabalhar. Então temos que ensinar os nossos filhos a serem produtivos para que eles sejam uma bênção nas mãos de Deus. Eu louvo a Deus que meu menino essa semana chegou para mim e falou: pai, está aqui o meu dízimo separado para poder levar para a igreja. Eu glorifiquei a Deus, porque meu filho já é dizimista na casa de Deus. E tão logo eu vou começar o discipulado dos meus filhos aqui na minha casa. Amém, meu querido? Então, ensina a criança o caminho que deve andar, para que eles sejam filhos abençoados. Eu não preciso do dinheiro do meu filho para pagar uma conta de água, para pagar uma conta de luz. Mas ele precisa pagar uma conta de água, uma conta de luz e ajudar com as despesas de casa para que ele tenha a bênção de Deus sobre a vida dele. Morrendo por Davi. Nesse tópico nós vamos analisar nesta lição que algumas pessoas morreram em virtude de Davi. Morreram defendendo Davi, protegendo Davi, dando a ele aquilo que ele necessitava. Então, meu querido, quando nós vemos um homem de Deus, uma mulher de Deus pregando, Deus usando poderosamente, talvez nós não consigamos vislumbrar quantas pessoas morreram, quantas pessoas se doaram, quantas pessoas se sacrificaram em prol daquela pessoa. Eu sou alvo das orações de inúmeros irmãos e irmãs. Eu tenho pessoas que acompanham as videoaulas que têm mais de 90 anos de idade, são alunas, são minhas professoras, que são dádivas de Deus na minha vida. Então, meu querido, nós vamos ver aqui que fazer a vontade de Deus, fazer a coisa que é certa, nem sempre nós seremos aplaudidos, reconhecidos ou reverenciados. A inconsistência de Saul. Saul não foi forjado no fogo da aflição como o foi Davi. Sua liderança foi passível de questionamentos. Ele não levou seus liderados a serem pessoas melhores. Ninguém podia se destacar no seu exército, pois logo era tido como um potencial inimigo. A meritocracia em sua liderança foi ignorada.
Ele se valeu da bajulação, da obediência incondicional dos seus liderados e da intimidação para se manter no poder. Saul criou um ambiente propício para o surgimento de homens oportunistas e desleais. Parece até que eu estou falando o quadro do Brasil até pouco tempo atrás aí, né, amados? A inconsistência de Saul. Saul não tinha muitos critérios, meu irmão, na liderança dele, não. Era um homem sem critério. Primeiro, ele não foi forjado no fogo da aflição como foi Davi. Davi, antes de chegar a ser rei, Deus falou, eu vou trabalhar, penso eu, que Deus falou, eu vou trabalhar na vida desse rapaz, vou forjar o caráter, vou passá-lo no fogo, no batismo com fogo e vou transformá-lo no homem segundo o propósito que eu tenho na vida dele. Então, Davi, ele passou, meu irmão, pelo fogo da aflição. Saul não. A liderança de Saul, irmãos, ela foi passível de questionamento. Eu destaco aqui alguns pontos. Primeiro, ele não levou os liderados a serem pessoas melhores. O verdadeiro líder, ele leva os seus liderados a ser pessoas melhores. Mas no caso do exército de Saul, os liderados de Saul, todos eram medíocres. Não tinha ninguém ali de destaque. Ele não levou ninguém a ser melhor, mais adorador de Deus, mais temor de Deus. Ele não levou, porque a gente só dá o que tem. Ninguém pode dar o que não tem. Saul não tinha a presença mais de Deus na vida dele. Ninguém podia se destacar também no exército de Saul, meu irmão. Porque se alguém se destacasse e falasse com Saul, falou, olha, tem alguém no seu exército aí que está mandando ver e acontecer. Se eu fosse você, eu abria o olho com ele, porque ele vai tomar o teu lugar. Porque quando alguém se destacava, ele era tido por Saul como um inimigo potencial. Então, Saul, ele era medíocre, era covarde, mas também ele não permitiu o ambiente para que homens de valor se destacassem sobre a sua liderança. Outra coisa eu destaco a questão da meritocracia. O que é isso? É a pessoa ser colocada para ocupar determinada função ou cargo e posição pelo mérito, pelo trabalho prestado. Então, a meritocracia na liderança de Saul, meu irmão, ela foi ignorada. Ele não tinha esse negócio da pessoa estar ocupando um cargo por merecer. Primeiro ele pega todos da tribo de Benjamim, porque ele era da tribo de Benjamim, e coloca todos com cargo de liderança, meu irmão. Foi o maior nepotismo que se tem notícia da história. E tem muito disso aí na igreja. Nepotismo, colocando somente parente, cunhado, sobrinho. Só não põe o cachorro e o papagaio, porque eles não têm alma para poder ser salva ou para ganhar alma para Jesus. Então, mas está lá, entendeu? Saul, ele deixou de lado a meritocracia. Ele se valeu da obediência incondicional dos seus liderados. O que é isso? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É aquilo que eu chamo de liderança burra. É aquela que a pessoa faz sem questionar a ordem dada. Meu irmão, a fé, ela não rouba minha razão, não. Eu obedeço o meu pastor no Senhor. Obedeço a liderança no Senhor. Agora não vem o negócio de pedir para eu mentir, para eu fazer falcatruas e maracutaias, que eu não participo dessa imundície não, tá bom, meu irmão? Outra coisa, ele se valeu também da bajulação. Ô, irmão, Saul gostava de bajuladores. Saul gostava de pessoas que amaciavam seu ego. Quanto mais bajulador a pessoa era, maior era o cargo e a posição que ela ocupava. Olha que liderança mais medíocre. E ele se valeu também da intimidação para manter o seu poder. Ele metia medo nas pessoas. Ele metia medo no exército, porque o homem era endemoniado. Então, meu amado, olha a situação. Saul, ele criou um ambiente propício para o surgimento de homens oportunistas e desleais.
Esta é a liderança de Saul. Meu querido, até pouco tempo atrás no Brasil nós vimos isso aí no partido político, entendeu? Que as pessoas ocupavam cargos e ministérios não pelas suas qualificações, mas pela afinidade com o líder, com o presidente, afinidade com o partido, que eles defendiam os interesses pessoais e não os interesses da nação. Deus, ele age através da política, meu querido. Ele se vale da política. Então, o reino de Saul, politicamente, irmãos, era uma vergonha. Entendeu? As pessoas que ocupavam cargo não era por mérito, por chamada de Deus, mas era por afinidade. E como é que ele sustentou o seu governo? Intimidando, coagindo, exigindo obediência incondicional. E um ambiente desse, sabe o que vai surgir num ambiente desse, irmãos? Homens oportunistas e desleais. Homens que vão procurar enriquecer, homens que vão se apropriar de terras, porque o rei, ele não tem critérios na sua liderança. Quem mais bajular, quem mais for o capachildo, aqueles que obedecem de forma cega, sem questionar, são os promovidos. E isso sem ter a direção de Deus, meu irmão. Então não vou ser líder nunca, não vou ser pastor nunca, não vou ocupar cargo importante nunca, porque se eu depender de ocupar algum cargo para concordar, compactuar com a mediocridade da liderança de alguém, meu irmão, eu prefiro ser membro salvo em Jesus Cristo do que ser vice ou ser presidente ou participar de uma convenção de frouxos, covardes e corruptos. A pior corrupção que existe no Brasil, ela ainda está por se manifestar. Ela vem do altar. Quando chegar no altar, que pegar peixe grande no nosso meio, as nossas convenções, com raras exceções, irmãos, são sindicatos de pastores, que só sabem arrecadar dinheiro, mas não se posicionam com nada. Olha a questão da prisão em segunda instância. Cadê, meu irmão? Eu vejo padre falando, eu vejo uns poucos pastores falando, vejo pastores com ousadia e intrepidez, mas cadê as convenções? Cadê a convenção principal dessa nossa instituição, Assembleia de Deus? Que fica calada, que não põe opinião. Parece que o assembleiano vive dentro de um aquário, dentro de uma bolha. Nós não fazemos parte dessa sociedade, que nós não somos brasileiros. Meu irmão, é uma vergonha o que nós estamos vendo, meu irmão. Parecendo o reinado de Saul, um bando de covarde, um bando de frouxo, calça frouxa. Seja homem. Homem não é somente quem nasceu com sexo, com a genitália masculina, não. Mas é aquele que tem atitude, tem coragem. Tem Débora, tem mulheres nessa nação com muito mais coragem do que homem que está sentado no altar. Infelizmente, não era o que eu queria falar, não, mas eu estou falando na autoridade de Deus, irmão. Nós estamos vendo isso nos nossos dias. A liderança de Saul, irmão, foi uma vergonha. Ele não levou as pessoas a serem melhor do que elas eram. Ele levou as pessoas a serem piores, medíocres como ele. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Que nós possamos fazer a diferença no meio dessa sociedade e dentro dessa instituição chamada Assembleia de Deus, para influenciar essa liderança frouxa, covarde, que só pensa muitas vezes nos seus interesses e em dinheiro, e não mais em almas. Esse sindicato de pastores que só arrecada dinheiro e não tem nada para oferecer. Quando é hora de se manifestar publicamente, de ser um profeta, um João Batista com coragem e ousadia, se cala. Por quê? Tem rabo preso? Está envolvido na sujeira de Brasília? Aguarda, meu irmão. Deus vai trazer tudo a público. Em nome de Jesus. O preço de proteger Davi. Fazer a vontade de Deus, às vezes, é colocar a cabeça a prêmio. Inimigos e opositores surgirão por se pregar a verdade e vivê-la. Os sacerdotes propiciaram a Davi alimento e proteção. Fizeram o que era próprio de um homem de Deus. O preço pago por fazer a coisa certa foi a morte de dezenas de sacerdotes.
nem sempre seremos reconhecidos ou valorizados por fazer o que é certo. É melhor morrer como João Batista por falar a verdade do que morrer como Herodes comido de bichos. Então, faça essa colocação, o preço de proteger Davi. Meu irmão, para proteger Davi, muitas pessoas morreram. Mais de 70, 80 sacerdotes morreram. Então, fazer a vontade de Deus, irmãos, é colocar a cabeça a prêmio. Você acha que é fácil fazer o trabalho que eu faço aqui na direção de Deus, com autoridade, pregando contra o pecado, a corrupção dentro da nossa instituição, contra líderes avarentos, presidentes que corrompem aí, com raras exceções, alguns são exemplos de conduta de moral, talvez seja o caso do seu pastor presidente. Não é fácil, meu irmão. A gente arruma muito inimigo. Seria muito fácil eu dar um estudo aqui, mamão com açúcar para aplaudir, para todo mundo aplaudir, colocar minha conta no final e cada um mandar uma contribuição de R$20, R$5, 10 mil, tendo 40 mil inscritos no canal. Ou quem sabe 100 mil. Porque eu não vou mudar o discurso para aumentar público, não, meu irmão. O que eu estou preocupado é que os ouvintes estejam transformados, impactados pela palavra de Deus e revejam os seus conceitos e o que está de errado à sua volta, meu irmão. Eu não posso mudar o mundo, mas podemos influenciar a sociedade, podemos influenciar esta instituição chamada Assembleia de Deus. Então, quando nós pregamos a verdade e vivemos essa verdade, irmão, nós vamos encontrar inimigos e opositores que surgirão para o quê? Tentar nos calar, tentar nos matar. No episódio envolvendo Davi e os sacerdotes, irmãos, os sacerdotes, eles deram a Davi, propiciaram a Davi o alimento e proteção, era o que Davi precisava. Eles foram usados por Deus, eles fizeram a coisa correta, meu irmão. Eles fizeram aquilo que era próprio de um homem de Deus, abençoar alguém que está necessitado. Agora, o preço pago por fazer a coisa certa, meu irmão, foi um preço muito alto, porque aqueles homens morreram, aqueles sacerdotes morreram. Vem cá comigo. Sabe onde que os sacerdotes estão? Estão nos braços do Pai. Quando eu encontrar com eles lá, vou perguntar se eles se arrependeram de fazer a coisa certa. Eu tenho a certeza que todos serão unânimes. Se 1000 vidas tivéssemos, 1000 vidas faríamos a mesma coisa. A gente nunca deve se envergonhar de fazer aquilo que é certo, irmão. Ainda que nós venhamos pagar um alto preço, eu falo isso com conhecimento de causa, por experiência própria. Já fui tirado de muitos ciclos de convívio. Não sou convidado para muitos eventos sociais, festa, porque eu não faço parte do clube de medíocres hipócritas que muitas vezes estão aí se enriquecendo com o evangelho, pregam o evangelho, mas não vivem o evangelho. Nem sempre, irmão, nós seremos reconhecidos ou valorizados por fazer o que é certo. Há pessoas que acham que faz o que é certo, aí a televisão, alguém que acha uma bolsa de dinheiro e devolve, a televisão vai lá e mostra que alguém honesto achou uma bolsa. Por quê? Porque é normal ter ladrão nessa nação. Quando aparece um honesto, tem que ir lá e mostrar que ele devolveu a bolsa cheia de dinheiro. Meu irmão, ser honesto, irmão, não é virtude, não, é dever. É algo que está impregnado no caráter do ser humano, não tem nada a ver com religião. Ser honesto é um dever e não uma virtude, tá bom, meu irmão? Então não espere aplauso quando você fizer aquilo que é certo. Faça o que é certo, independente se você vai ser punido, se você vai agradar ou desagradar A ou B, mas faça aquilo que é certo sobre a ótica divina. É melhor, meu irmão, eu destaco aqui, morrer como João Batista, perder a cabeça por falar a verdade, do que morrer como Herodes no palácio com vestes de rei, mas comido de bicho. Entre morrer comido de bicho, meu querido, eu prefiro morrer como João Batista, pregando a verdade, contestando o pecado, a hipocrisia.
João Batista, quando ele foi realizar o seu batismo, os líderes religiosos daquela época foram lá assistir o batismo que João Batista fazia. E o irmão João era chapa quente. Ele vira para aquela turma de líderes ali hipócritas e fala: raça de víboras, quem vos induziu a fugir do juízo vindouro? Irmão, ele não estava falando, não era com feiticeiro, não era com macumbeiro, ele não estava falando, não era com movimento LGBT, ele não estava falando, não era com partido político, ele estava falando, não era com crente, era com religiosos, era com os escribas, os fariseus, os sacerdotes hipócritas, que era a elite da religião daquela época. Ele vira para eles com um discurso duro, porque eles queriam saber qual era o sucesso de João Batista, porque João Batista não tinha templo, João Batista não tinha ar-condicionado, João Batista não tinha luxo, vivia pelo deserto e as multidões iam para o deserto. Vamos lá ver, copiar a fórmula do sucesso de João Batista. Sabe qual que é a fórmula do sucesso? Jejum, oração, vida com Deus, santidade, vive a verdade, pregue a verdade, contesta o pecado. Esse é o segredo do sucesso. O crescimento, ele vem de Deus. Amém, querido? Eu prefiro morrer como João Batista do que morrer como Herodes com medo de bicho. E você, meu irmão? Eu não escolhi como nascer, mas eu posso escolher, às vezes, como partir. Eu quero partir pregando a verdade, anunciando a verdade, ainda que eu morra aqui. Mas quando os meus olhos se abrirem na eternidade, estarei nos braços do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sina de Doeg. Sempre existirão os oportunistas, aqueles que querem crescer aos olhos do chefe e não aos olhos de Deus. Sempre existirão pessoas dispostas a puxar o tapete de quem é mais justo do que elas. O oportunista busca seus próprios interesses e ele acata as ordens mais absurdas, tendo em vista o ser promovido pelo chefe. Para ele, os fins justificam os meios. O que lhe importa é o se dar bem na vida, não se importando com os que sofrerão, serão prejudicados e injustiçados. Doeg, meu irmão, ele foi um oportunista. Ele veio trazer, ele era primeiro fofoqueiro, X9, caguete, dedo duro, alguns adjetivos aí para Doeg. Ele foi lá para poder se promover. Ele foi lá para se promover. Ele disse, eu ouvi dizer que Saul esteve lá com os sacerdotes. E ele foi, levou Doeg lá, chamou o sacerdote realmente confirmou, falou, olha, não existe homem mais honesto, justo, batalhador, que lhe seja fiel do que Davi. Aí Saul, tomado por espírito do demônio, do cão, mandou matar todos os sacerdotes, nem os guardas, nem o exército de Saul obedeceu o comando, porque eles observaram que aquela ordem era uma ordem absurda. Aí Saul vira para Doeg. Por que Saul não matou, irmão? Porque ele era covarde, ele não tinha coragem de sujar a mão dele, mas ele pagava alguém para sujar. Então ele mandou para Doeg e prometeu para ele, vai lá e faz. Doeg pegou um por um e cravou a espada e foi matando. Você sabe o que é isso, irmão? Ele matou todos os sacerdotes. Parece que foram mais de 70 sacerdotes. Então, sempre vão existir, irmão, oportunistas, pessoas que querem crescer aos olhos do chefe. Esses aí não são líder, não, são chefe. Chefe é aquele que manda e exige obediência. Líder é aquele que dá exemplo através da sua conduta pessoal. O chefe, ele promove as pessoas em virtude da bajulação. O líder o faz a partir da meritocracia. O chefe, ele não conquista pessoas leais, ele consegue comparsas ao longo da vida. O líder, meu irmão, ao longo da vida, ele consegue pessoas leais que acreditam na causa. Sempre existirão pessoas dispostas a puxar o tapete de quem é mais justo do que elas, tá bom, meu irmão? Então, irmão, mas estão puxando o meu tapete, meu irmão. Por que você está assombrado? Já fizeram isso no passado?
está acontecendo com você, dá glória a Deus que estão puxando o seu tapete, não é você que está puxando o tapete de alguém, meu irmão. Se coloca, se enquadra na história, quem é você? Você é o que puxa o tapete ou você é aquele que abençoa? Meu irmão, eu quero que puxa o meu tapete, que tentem me derrubar, mas eu quero ser canal de bênção para anunciar a verdade, ainda que eu morra, mas eu vou morrer pregando e falando a verdade. O oportunista, ele busca seus próprios interesses, meu irmão. Ele acata as ordens mais absurdas, tendo em vista o ser promovido pelo chefe. É aquele verdadeiro que nós conhecemos aqui pro lado de Minas como capachildo, pau mandado. É aquele que não tem personalidade, se faz de bobo, obedece às ordens mais ridículas, que passa por cima da palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer com você, oportunista? Seu chefe, não estou falando seu pastor não, porque pastor que age desta forma aí, meu irmão, não é pastor não. Tem um verdadeiro e tem um falso. Ele é chefe. Líder é uma coisa, ser chefe é uma coisa. Ele vai para o inferno e tu vai junto com ele. Tá bom, meu irmão? Por isso que eu falo sempre dessa questão da obediência cega e incondicional. Ela é um perigo. Para Doeg, os fins justificavam os meios. O que importava para ele é se dar bem na vida, era ser promovido, era o sucesso a qualquer custo. E esta ideologia materialista, ela está impregnada dentro de muitos púlpitos e igrejas hoje. É o sucesso a qualquer custo. Ainda que eu queime etapas, que eu venha do meu ministério, que eu venha negociar a chamada de Deus na minha vida, o importante é fazer sucesso. E o que é sucesso, irmão? Muitas vezes o que nós temos como sucesso aqui nesta vida, Deus olha lá do alto e fala: é um pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. Meu querido, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que nós sejamos João Batista, que venhamos a morrer por pregar a verdade, mas que jamais venhamos morrer como Herodes, que foi comido de bicho. Com toda a pompa, com toda a honra de rei, morreu doente, comido de bicho, podre, fedendo, que ninguém suportava. E João Batista descansa nos braços dos pais, aqueles sacerdotes descansam nos braços do Pai Celeste, do nosso Senhor Jesus, e eu tenho a certeza que eu vou me encontrar com eles na eternidade. Eu não sei se com cabeça ou sem cabeça, mas eu tenho certeza que é com cabeça, porque até João Batista, no corpo glorificado, a cabeça vai aparecer, vai juntar ao corpo e sobe e encontra com o Senhor por sobre as nuvens. Meu querido, Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, esta oportunidade, para aprendermos juntos a tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas ao teu nome. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Santifica-nos, ajuda-nos a fazer a diferença nesta sociedade. Que não deixemos nos levar pelo caminho da facilidade. Que não venhamos buscar o sucesso e a promoção a qualquer custo, mas que nós venhamos buscar a aprovação do Senhor naquilo que fazemos. Meu Deus, nós colocamos a família auxílio ao mestre nas tuas mãos. Nós colocamos cada família, nós colocamos cada lar, colocamos o marido, colocamos a esposa, os filhos, a vida financeira, a vida espiritual. Prospera o teu povo, meu Deus, e santifica-os, prepara-os para o encontro com o Senhor por sobre as nuvens. Toma esse governo nas tuas mãos, ó Pai. Toma os seus ministros nas tuas mãos. Meu Deus, guarda, protege, livra de todo mal. Repreende o espírito da anarquia, da guerra civil, que quer ver sangue derramado nesta nação. Meu Deus, nós vivemos um novo tempo e um novo momento. E o que o Senhor está fazendo na Bolívia, meu Pai, o Senhor há de fazer nos demais países aqui da América do Sul. Meu Deus, é tempo de um despertamento, é tempo de o Senhor responder a oração daqueles que morreram antes de nós, mas morreram pregando a verdade. Meu Deus, nós te oramos agradecidos, certos da resposta no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com
todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Precisando dos slides, você pode pegar meu telefone que está aí no rodapé, você pode mandar uma mensagem que eu vou enviar para você um material em PDF e você vai poder usá-lo segundo a direção de Deus para enriquecer a sua videoaula, tá bom? Ou a aula que você vai dar lá na sala com seus alunos. Fique na paz. E outra coisa, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Porque em caso de arrebatamento eu te encontro na glória, tá bom? E nós vamos encontrar aqueles mais de 70 sacerdotes que morreram, nós vamos bater um papo com eles, nós vamos bater um papo com João Batista. Glórias a Deus. Fique na paz, em nome de Jesus.